Legendas. Hoje você vai conhecer a verdade sobre os hospitais psiquiátricos da KGB. Se você não sabia, na prática e não oficialmente, toda a psiquiatria era controlada pela KGB e eles a usavam para seus próprios fins sujos. Você verá como as autoridades puniam pessoas apenas declarando-as loucas, sem investigação ou julgamento. A União Soviética simplesmente punia os cidadãos do país por atos que não continham elementos de crime e que nem sequer eram infrações segundo a própria legislação soviética. O sistema soviético transformava deliberadamente uma pessoa normal e sensata em um verdadeiro louco. O tema é tão desagradável, mas necessário para entender a natureza criminosa da URSS. Meu nome é Semyon do Megashot TV, vamos começar. O que era a psiquiatria soviética? Para começar, vamos destacar um ponto muito importante. Na URSS, a ciência tinha funções bem diferentes das do Ocidente. Em uma sociedade democrática livre, a principal tarefa da ciência era atender às necessidades das pessoas, melhorar suas condições de vida e de trabalho. No Ocidente, cientistas atuavam conforme os interesses das pessoas, diferente da ciência soviética. Ela servia aos interesses do Estado totalitário, estava totalmente sob o controle da ideologia dominante e das decisões dos ditadores. Isso frequentemente resultava em consequências trágicas e absurdas. Por exemplo, na época de Stalin, a genética e a cibernética foram declaradas pseudociências burguesas e seus seguidores sofreram repressões brutais. Por exemplo, o acadêmico Nikolai Vavilov. Apesar da revogação das proibições após a morte do tirano, o impacto negativo no desenvolvimento da URSS persistiu, causando atraso tecnológico em relação ao Ocidente. Como consequência, já nos anos 70, o atraso da União Soviética em tecnologias de computação era tão sério que foi necessário comprar no mercado negro as peças e microchips necessários ou simplesmente roubar todo esse know-how dos países ocidentais. Hoje vamos falar sobre a psiquiatria, ciência dedicada ao tratamento de patologias, desvios e distúrbios. Já a psicologia, que se especializava em oferecer ajuda às pessoas comuns, simplesmente não existia. Na URSS não havia psicólogos, apenas psiquiatras. E isso considerando que, em meados do século XX, nos Estados Unidos, os psicólogos eram uma das profissões mais requisitadas e prestigiadas. Para a maioria das grandes empresas, tornou-se norma ter um psicólogo na equipe. Mas isso ainda é o menor dos problemas. A questão é que a psiquiatria na URSS não tinha um foco terapêutico, mas sim punitivo. Ou seja, as pessoas não recebiam muita ajuda, mas eram isoladas da sociedade, com ênfase em sua inadequação, inutilidade e falta de valor. Essa atitude em relação às pessoas doentes, que muitas vezes eram perfeitamente saudáveis, era claramente perceptível até mesmo nos filmes soviéticos. Por exemplo, na famosa comédia A Prisioneira do Cáucaso. Mas o mais chocante era que na URSS a psiquiatria era usada para fins políticos. Contra dissidentes, quem tinha opiniões diferentes ou duvidava da justiça do regime soviético e das decisões de seus líderes. Hoje em dia, essas pessoas são chamadas de pensadores críticos, mas sob um regime totalitário, elas eram consideradas extremamente perigosas. Foi justamente para combater esses cidadãos inteligentes demais que foram criadas instituições especiais de tratamento, mais conhecidas como hospitais psiquiátricos da KGB. Por que um hospital psiquiátrico e não o Gulag? Nossos queridos espectadores podem fazer uma pergunta bastante lógica. Por que era necessário se dar ao trabalho de criar esses hospitais psiquiátricos? Não seria mais fácil mandar alguém que não concordasse com a linha geral do partido para a reeducação nos campos de trabalho por uns 15 anos? Ou, no pior caso, colocá-lo diante do paredão? Mas é justamente esse o ponto. O hospital psiquiátrico da KGB era um meio simples e barato de combater a dissidência. Para não ter tanto trabalho... A questão é que antes, na época de Stalin, era fácil mandar uma pessoa soviética para a Sibéria ou fuzilá-la. Já na época do Khrushchev e principalmente do Brezhnev, era necessário pelo menos manter uma aparência formal de legalidade. Ainda mais porque o Código Penal adotado em 1960 reduziu drasticamente o número de artigos que previam a pena de morte. E as penas de prisão para outros casos, inclusive os políticos, foram significativamente limitadas. É verdade que existia um artigo universal sobre agitação e propaganda antissoviética que permitia prender uma pessoa por até 7 anos e, se fosse pego novamente, até 10 anos.
Aliás, a maioria dos dissidentes foi presa por esse artigo, por exemplo, Vasily Stuz e Vyacheslav Chernovol. Porém, para levar um caso desses ao tribunal, é necessário ao menos algum tipo de prova, de preferência material. Por exemplo, uma coletânea de poemas criticando o regime e líderes soviéticos, ou literatura socialista revolucionária proibida, contrabandeada do Ocidente. Mas o que fazer se durante a busca nada disso fosse encontrado? Construir o caso apenas com as confissões escritas à mão, que eram previamente arrancadas do investigado? Nos anos 30 isso teria passado facilmente, mas não nos anos 60 e nem nos anos 80. E então, para ajudar o infeliz investigador, vinha uma instituição maravilhosa chamada Instituição Psiconeurológica Especial de Regime Fechado. Na prática, isso funcionava da seguinte maneira. Os dissidentes geralmente eram tratados pela 5ª Diretoria da KGB, onde, aliás, Putin começou sua carreira. Por isso, recomendo fortemente que assistam ao nosso vídeo sobre o serviço valoroso do anão do Kremlin nos órgãos de segurança do Estado, que, ao ser analisado, não parecia tão valoroso assim. Então, se os agentes da KGB não conseguiam reunir nenhuma base de provas, eles declaravam essa pessoa como louca. Faziam isso rapidamente, com precisão, sem papéis e sem promotores ou advogados supérfluos. Uma comissão de 3 psiquiatras que escondiam as patentes de oficiais da KGB sob os jalecos brancos declarava o preso como inimputável. Depois, essa decisão era enviada ao Tribunal Popular mais próximo e lá o juiz, em 5 minutos, carimbava a decisão necessária para a internação compulsória, sem a presença do próprio paciente. Mas para quê? Louco é louco. O que dá para esperar dele? A base legal para essas repressões era a instrução sobre a internação urgente de doentes psiquiátricos que representassem perigo para a sociedade, aprovada pelo Ministério da Saúde da URSS em 10 de outubro de 1961, sob o número 0414/32. Ela, de fato, legalizou a privação de liberdade sem julgamento e a violência contra a saúde das pessoas ao bel prazer das autoridades. De acordo com esse documento, o paciente podia ser internado em uma instituição psiquiátrica sem o seu consentimento e sem o consentimento de seus familiares ou tutores, caso houvesse perigo evidente. Esse perigo podia afetar outros ou o próprio paciente. Se levarmos em conta que, de acordo com o Código Penal vigente na época, o conceito de atos socialmente perigosos que representavam um perigo especial para a sociedade é claro que incluíam agitação e propaganda antissoviética, além da divulgação de informações deliberadamente falsas que difamavam o sistema estatal e social soviético. Não é difícil imaginar que qualquer pessoa com opiniões divergentes poderia ser declarada mentalmente doente. Então, é perfeitamente possível parafrasear a famosa frase da época da URSS: se houver uma pessoa, sempre se encontrará um diagnóstico. Como e com o que tratavam as pessoas em um hospital psiquiátrico desses? Uma pessoa era internada em um hospital psiquiátrico da KGB. O que a aguardava? Que tratamento receberia? E quanto tempo ficaria? Vamos começar pela última pergunta. O tempo de internação nesses locais era ilimitado, podendo durar 1 ano, 10 ou mais, diferente das colônias onde a sentença era definida pelo tribunal. Para os loucos, tudo era mais simples. Eles ficavam internados o tempo que fosse necessário, até que os médicos da segurança do Estado considerassem essa pessoa saudável e a liberassem para alta. Saudável, nesse contexto, era não representar perigo à máquina totalitária soviética, ou seja, não poder expressar opinião, protestar ou discutir. Para alcançar esses objetivos, usava-se uma variedade de serviços médicos. Na maioria das vezes era injetado um medicamento chamado sulfazina, que causava um aumento acentuado da temperatura corporal, imobilização, febre e, após a fase aguda, levava a um estado de apatia e até depressão. Era exatamente isso que os médicos buscavam. No Ocidente, por exemplo, a sulfazina foi proibida ainda na década de 1960 devido à sua baixa eficácia e a uma série de efeitos colaterais. Na União Soviética, esses detalhes não interessavam a ninguém. Uma opção mais branda era a aminazina, que, embora suprimisse a vontade da pessoa, transformando-a praticamente em um vegetal, não causava uma dependência tão forte quanto a sulfazina. Também vale ressaltar que nesses hospitais psiquiátricos as camisas de força praticamente não eram usadas. Essa função era desempenhada pelas injeções. Após a injeção, os braços caíam sem vida ao longo do corpo, as pernas ficavam bambas, as articulações se contraíam e o paciente deixava de ser perigoso.
Os pacientes eram frequentemente espancados pelos atendentes, às vezes só por diversão. Sim, e outro ponto relevante sobre o diagnóstico desses pacientes. A psiquiatria soviética também demonstrou aqui uma incrível criatividade, introduzindo deliberadamente um novo tipo de doença psiquiátrica chamada esquizofrenia lenta, ou seja, oculta. Na prática, isso significava que a pessoa parecia absolutamente saudável por fora, mas os médicos achavam que ela apenas escondia cuidadosamente sua doença, disfarçando-se de normal. Um diagnóstico perfeito para dissidentes. A pessoa está saudável, mas na verdade está doente. Doente para a sociedade soviética que trabalha incansavelmente para construir o comunismo. Há casos conhecidos de pessoas que enfrentaram o inferno psiquiátrico. O número de pessoas que passaram pelos hospitais psiquiátricos da KGB é desconhecido. Até hoje não existem dados oficiais. Mesmo após o colapso da URSS, muitos ex-pacientes dessas instituições preferiam ficar em silêncio, temendo julgamento e zombaria por parte dos outros. Uma coisa é ter estado em um campo de trabalho, outra bem diferente é ter ficado em um hospital psiquiátrico. Quem vai querer entender os termos e diagnósticos e ouvir que, na verdade, essa tal esquizofrenia lenta nem existe? E que tudo isso não passa de uma invenção da psiquiatria punitiva soviética. O mais famoso deles foi o defensor dos direitos humanos, escritor, publicista e ativista social Vladimir Bukovsky. Foi por meio de seus artigos e entrevistas no Ocidente que o público conheceu pela primeira vez um método bárbaro de punição, a psiquiatria forçada. Bukovsky passou ao todo 12 anos em tratamento por organizar manifestações antissoviéticas e outros protestos. E só em 1976 foi trocado pelas autoridades pelo líder capturado do Partido Comunista do Chile, Luís Carvalhan, e se estabeleceu no Reino Unido. Aliás, um fato interessante, mesmo após o colapso da URSS, Bukovsky continuou criticando as autoridades russas pelo autoritarismo excessivo e condenou a chegada de Putin ao poder. E por muito tempo, junto com Boris Nemtsov, Garry Kasparov e Evgeny Kiselev, foi um dos fundadores da oposição anti-Putin. E pouco antes de sua morte, em 2019, Bukovsky afirmou o seguinte: a Rússia deve passar por um período de colapso, de fragmentação. Ela deve ter autogoverno regional que Putin suprimiu. Sem isso, esse enorme país não vai sobreviver. Ou será sempre uma ditadura centralizada, ou uma federação em que tudo é decidido de forma parceira, por acordos e não por ordens vindas de cima. E quando os diferentes sujeitos da federação conseguirem estabelecer seu próprio autogoverno, então poderão chegar a um acordo sobre uma confederação. E enquanto isso não acontecer, haverá sempre a tentação de recair numa rígida hierarquia vertical. Esse sistema não tolera democracia. Outro paciente famoso das clínicas especiais foi o lutador pelos direitos do povo tártaro da Crimeia e defensor da democratização do Estado soviético, o general-major Piotr Grigorenko. As autoridades não quiseram realizar um julgamento aberto contra o herói de guerra, então discretamente o descartaram, declarando-o louco e ao mesmo tempo tirando todos os seus títulos e condecorações. Esse tipo de tratamento causou danos irreparáveis à saúde de Grigorenko. Quando em 1977, sob pressão da comunidade internacional, permitiram que ele emigrasse para os Estados Unidos, Grigorenko já era um homem gravemente doente. 10 anos depois, ele faleceu sem voltar à sua terra natal. Também vale mencionar o poeta e laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, Iosif Brodsky. Na verdade, ele não ficou muito tempo nos hospitais psiquiátricos, pois as autoridades acabaram encontrando uma maneira de condená-lo a 5 anos com base no artigo sobre parasitismo social. Mas as impressões desses lugares ele guardou até o fim da vida, considerando-os piores do que qualquer campo soviético. Pensamos e tiramos conclusões. Em resumo, declarar pessoas indesejadas como doentes mentais pelas autoridades soviéticas permitia, sem julgamento e sem chamar a atenção da comunidade internacional e o barulho associado, isolá-las em hospitais psiquiátricos. Ao mesmo tempo, era possível afirmar de forma absolutamente cínica que, ao contrário do maldito e decadente Ocidente, na próspera URSS se praticava a abordagem mais humana possível. Afinal, o cidadão dissidente nesses casos era considerado um doente que precisava ser tratado e não um criminoso sujeito à punição criminal. Esse era o misericordioso e justo sistema judiciário soviético. De modo geral, deve-se notar que o uso da psiquiatria forçada na URSS permitia suprimir qualquer manifestação de dissidência, mas mantendo a ilusão de legalidade de suas ações.
Diagnósticos como esquizofrenia lenta eram frequentemente dados a pessoas que criticavam o regime soviético, defendiam os direitos humanos ou distribuíam literatura proibida. Por isso, os hospitais psiquiátricos da KGB se transformavam em um instrumento de repressão política, escondido sob a fachada de cuidado médico. Uma verdadeira podridão em uma bela embalagem. Bom, por hoje é só. Tchau, pessoal. Cá.